Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, tirando a saudade, mas isso tudo vai passar em breve. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa prova, tá? Nossa prova vai acontecer no dia 8/5, sem ser essa sexta-feira próxima, tá? E para a gente obter um ótimo resultado na nossa prova, a gente precisa estudar o capítulo 3 e o capítulo 4. Eu vou falar um pouquinho sobre esses capítulos, fazer uma breve revisão e aí vocês vão pegar e montar um roteiro de estudo, tá? No capítulo 3, nós falamos sobre imperialismo. Para entender o imperialismo, a gente precisa entender que nesse período da história acontecia a segunda revolução industrial. Essa segunda revolução industrial, ela foi bem diferente da primeira. Ela aconteceu na Inglaterra, mas ela se expandiu. Outros países também realizaram essa revolução. E um destaque foi a ascensão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele ganhou muito espaço com essa segunda revolução industrial. Então, nessa fase, né, de revolução industrial, dessa segunda revolução industrial, tornou-se necessário a ampliação do mercado consumidor e das áreas para conseguir matéria-prima. Então, devido à revolução, a segunda revolução industrial, era necessário buscar lugares para vender essas mercadorias industrializadas e também buscar matérias-primas. Então, essa revolução industrial vai impulsionar o imperialismo, né? Porque a América estava acabando de vivenciar lá seu período de independência, então só restava a África e a Ásia. Então, a África e a Ásia vão se tornar no objeto de desejos das nações da Europa. Então, assim, eles vão começar a realizar o imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo nada mais é do que esse avanço em territórios, né? Conquistar territórios, ocupar territórios, explorar esses territórios de forma econômica, né? Vendendo mercadorias e tirando matérias-primas. E isso vai acontecer principalmente na África e na Ásia, tá? Vou falar um pouquinho sobre a África, porque a partilha da África é um assunto que merece muito destaque para a gente compreender a Primeira Guerra Mundial. Então foi realizada uma reunião, uma conferência, e lá alguns países dividiram a África, né? Só que nessa reunião, claro, quem organizou ficou com os melhores pedaços, né? E teve países que se sentiram prejudicados com essa divisão. Aí começa a surgir o primeiro sentimento de organizar uma guerra, né? Dos países da Europa começaram a mostrar que eles não estavam bem, não estavam vivendo realmente um momento de paz, tá? Que a qualquer momento podia acontecer um conflito. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse período de paz armada. Nesse período, antes de começar a Primeira Guerra Mundial, devido a essa divisão da África e dessas conquistas desses pedaços na África e na Ásia, vai acontecer esse momento que os países da Europa eles vão começar a se armar, né? A indústria bélica deles vai estar todo vapor, eles vão obrigar as pessoas a se alistarem no serviço militar e também vão trabalhar nos países o patriotismo, tá exagerado, né? Eles vão começar cada país vai trabalhar de uma forma possível buscando esse patriotismo para poder defender a sua nação. Então, essa paz armada mostrava que eles estavam se preparando para uma futura guerra, tá? Então, que a guerra não tinha acontecido ainda nada, nenhum conflito direto, né? Mas que eles estavam se preparando para o que iria acontecer. E o que vai acontecer? A Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, ela, qualquer momento, a gente dava para perceber no clima que a qualquer momento ia acontecer. Mas, enquanto não acontecia, esses países eles foram se organizando em alianças, foram formando grupos de alianças. E formou-se 2 grupos, tá? A Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e pela Itália. E formou-se um outro grupo chamado Tríplice Entente, liderados pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Tá claro que tinha outros países, mas estou falando dos líderes desses 2 grupos. Esses 2 grupos aí, eles
eles buscaram, né, se unir de acordo com os seus interesses, tá? Só que o que vai acontecer? Né? Nessas disputas, né, imperialistas por terras, o herdeiro do trono austro-húngaro, ele vai fazer uma visita a uma região e ele é assassinado. Esse episódio do assassinato do Francisco Ferdinando foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Então a guerra ela começou, tá? Então começada a guerra, a guerra teve as suas fases, né? Guerra de movimento, guerra das trincheiras, e ela se estendeu por um bom tempo, levando muitas perdas humanas e perdas materiais. E eu preciso falar que nesse processo imperialista, eu esqueci de falar que eles justificavam essa invasão desses territórios lá na África e na Ásia, dizendo que isso era uma ação civilizadora, que os países da Europa podiam conquistar a África, podiam conquistar a Ásia, porque eles eram civilizados. Não esquece isso sobre questão imperialista, tá? A guerra em si, a Primeira Guerra Mundial, ela ficou concentrada na Europa. O cenário de guerra, onde aconteciam as trocas de mísseis, né, os bombardeios, era a Europa, o cenário. Só que foi uma guerra mundial, ela atingiu todos os países. Tanto que os Estados Unidos vai entrar para a guerra, o Brasil vai participar da guerra. O Brasil vai participar de uma forma bem, vamos dizer assim, bem devagar, mas ele, por ter tido navios afundados por submarinos da Alemanha, ele vai também participar ajudando a Tríplice Entente e fornecendo armas, médicos e alguns ataques também, participando de alguns ataques aéreos, alguns ataques marítimos, tá? E o que eu quero dizer também é que ao final da guerra, né, quando os Estados Unidos entrou, deu um ritmo assim, foi derrotando todo mundo, como se entrou um exército novo, todos os exércitos estavam arrasados. E o que acontece? Os Estados Unidos o presidente dos Estados Unidos vai sugerir que se crie um órgão chamado Liga das Nações. Essa Liga das Nações, ela não é ainda a ONU só vai ser criada depois da Segunda Guerra Mundial, mas essa Liga das Nações é tipo um órgão que vai tentar manter a paz, não só nos estados grandes, nos grandes impérios, nas grandes potências, mas vai tentar evitar os conflitos, vai ser tipo um árbitro, vai estar sempre atuando em áreas de conflito, tá? Outra coisa que merece destaque é que com o fim da guerra, eles fizeram vários tratados de paz, mas um dos tratados de paz que merece mais destaque é o tratado que fala tratados mais assim que a gente não pode esquecer para a prova ou para o próximo capítulo que a gente vai estudar, é o Tratado de Versalhes, porque esse Tratado de Versalhes ele culpa a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Então, como se a Alemanha ela fosse a única responsável pela Primeira Guerra Mundial, então ela tem que entregar armas, ela precisa pagar indenizações, a Alemanha também precisa entregar seus territórios imperialistas, os territórios que eles tinham conquistados na África ou na Ásia. Então, assim, a Alemanha, ela perde tem que entregar as armas, eu já falei, então a Alemanha, ela fica sendo como se fosse a única vilã da história e a única responsável pela Primeira Guerra Mundial. E isso eu já falei para vocês, é fundamental entender isso, porque isso vai ser a gota d'água para a Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha vai trabalhar toda essa raiva desse resultado da Primeira Guerra Mundial para canalizar isso no nazismo e na Segunda Guerra Mundial, tá? Façam um roteiro de estudo, né? E coloquem lá o que foi a partilha da África, definição sobre imperialismo. Preciso que vocês estudem também a Segunda Revolução Industrial, o que aconteceu de importante, quem que surgiu como potência nessa Segunda Revolução Industrial. Eu também preciso que vocês entendam que o imperialismo ele tentava justificar suas ações com teorias científicas, dizendo que os povos europeus eram mais civilizados que os povos
da África e da Ásia. Façam um roteiro também com as alianças da Primeira Guerra Mundial, estudando a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, o estopim para a Primeira Guerra Mundial, o que foi a Paz Armada, tá? Estudem também o que foi a Liga das Nações e o Tratado de Versalhes, e que vocês vão ter um ótimo resultado nessa prova, tá? A prova tá super tranquila. Esse conteúdo é muito bacana, é fácil de entender. Eu acredito no potencial de vocês, sei que vocês são ótimos e que essa distância não vai atrapalhar o nosso resultado, tá? Se tiverem alguma dúvida, só manda mensagem e até a próxima aula. Um super beijo!